Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão comigo, Cati Solange. Para quem já sabe que eu sou, tapem as orelhas. Para quem não souber, eu falo de crema de real todas as semanas, a fazer a minha maquilhagem e a beber o meu vinhinho bom. Todos os detalhes da minha maquilhagem eu vou pôr no conteúdo, onde eu ponho tudo do que uso e vão ver como faço. Se tiverem algumas perguntas é só dizer. Esta história desta semana não vai ser assustadora como normal, mas é injustiça, mas vai ter um final bom, que é bom. Ok, agora vou aparecer essa maquilhagem. Até já! Dia 4 de junho de 1999, a polícia recebeu uma chamada do Edward Jr. O Edward Jr. estava aos berros ao telefone a dizer: por favor, venham depressa, que alguém matou o meu pai. Quando a polícia chega lá à casa, eles veem o pai no chão, amarrado, morto, com tiros de defesa na mão, que as pontas dos dedos dele da mão quase saíram todas por ele estar assim a defender dos tiros. A polícia também notou que o Edward Jr. tinha assim as mãos também todas amassadas aqui. Estão a ver quando se anda aos murros a alguém? Ele estava completamente todo pisado aqui, cheio de sangue. E então a polícia perguntou-lhe: olha, porquê é que as tuas mãos estão todas pisadas e o teu pai também está todo pisado? E ele disse: porque eu fiquei tão chateado de ver o meu pai ali morto que comecei a bater à parede. Mas a polícia começou assim a pensar: bem, isto é um bocadinho muito estranho. Vejo o teu pai morto e começas a bater na parede. Então o que eles fizeram foi, eles levaram o Edward Jr. para o entrevistar, para ver o que é que se passou, quando é que ele chegou lá a casa, etc, etc, etc. Quando o Edward chegou lá à polícia, eles começaram a interrogá-lo. Então ele decidiu contar uma história e disse que foi a mãe. O plano foi todo da mãe, que a mãe se queria ver livre do pai já há muito tempo e foi a mãe que planeou isto dele matar o pai, que sim, que foi ele que matou, mas que foi a mãe que planeou tudo. Agora vou falar um bocadinho da Michelle. A Michelle era a única rapariga. Em 7 irmãos, ela era a única rapariga. Ela aparentemente estava feliz até à idade de 10 anos, quer dizer, um bocadinho antes, até a idade de 9, quando os pais dela se divorciaram. Aos pais se divorciar, a mãe juntou-se com este homem, juntou-se não, casou-se com este homem e infelizmente esse homem não era muito boa para ela, desde os 10 anos de idade. Infelizmente, o padrasto dela abusava fisicamente e verbalmente. E ela disse que às vezes até era 2 vezes por noite e a mãe aparentemente não sabia de nada disso, ela não acusa a mãe de saber de nada disso. Com a vida que ela tinha em casa e o que estava a sofrer já com 10 anos, quando ela tinha 14 anos, ela decidiu fugir de casa. Então ela aparentemente roubou, tipo, sei lá, naquela altura, roubou tipo 10 euros e apanhou um autocarro e mudou-se para outra cidade. Nessa cidade ela encontrou um trabalho. E esse trabalho ela era uma dançarina exótica. Ela fez desde os 14 anos aos 17 anos. Naquela altura deixavam, quer dizer, não sei se agora ainda deixam lá, mas em princípio é suposto ser ilegal. Ela estava lá desde os 14 aos 17 anos e ela disse que quando tinha 17 anos este eletricista começou a frequentar o bar dela e eventualmente pediu-lhe se ela queria sair com ele, se queriam ir namorar. E ela disse que sim. Depois dela estar a sair muito pouco tempo com ele, o que ela disse foi que ela nem se lembra como, ela lembra-se de ir a 2 jantares com ele, namoro, e depois rapidamente a próxima coisa que ela se lembra foi de se juntarem. Agora tem que se lembrar uma coisa, ela tinha 17 anos e ele tinha 32. Disse que teve uns tempos mesmo muito bons com ele, divertiam-se, iam de férias, ele era muito meigo para ela e ela nunca notou nada. Casaram-se e ao se casarem ela teve um bebê, que é o Edward Jr., e ela disse que foi aí, depois do filho nascer,
que o Edward mudou completamente. O Edward é o pai, Edward Jr. é o filho, claro. Então ela disse que o marido dela, o Edward, mudou completamente depois do Edward Jr. nascer. Agora, aprontem-se quando ela diz mudar. Ele tinha mais do que um problema. Primeiro, aparentemente as coisas começaram a mudar quando as amigas da Michelle vinham visitar, eles estavam todos a beber à noite e a divertirem-se, ou mesmo até num domingo, aparentemente, raramente quando iam à igreja. Ele começou a fazer passes às amigas e a tentar que elas dormissem com ele ou que fizessem alguma coisa com ele. E as amigas, claro, não queriam saber dele. Mas isto tudo à frente dela. Eventualmente as amigas começaram-se a sentir tão mal que já não iam lá à casa, já não queriam visitar a casa e pararam de lá ir. Depois disso, ou em conjunção disso, ele também criou um quarto, o quarto especial dele em casa. Ele começou a alugar vídeos pornográficos e a comprar, e o que ele fazia era ele gravava ele próprio com a câmera partes que ele gostava dos vídeos para fazer os vídeos próprios dele. Além disso, que é a coisa pior, ele pedia à mulher dele, a Michelle, para fazer vídeos com ele. De princípio, os vídeos, porque estes vídeos existem, ele tinha-os no quarto especial dele. De princípio, nos vídeos eram coisas normais e ela dizia que sim, mas para o fim, a maioria dos vídeos, tudo o que ela estava a fazer no vídeo, ou estava a chorar porque ela estava a magoar, ou estava a fazer coisas que o marido não devia fazer à mulher, a não ser que ela goste. Estava a tratá-la mal sexualmente, a obrigá-la a fazer coisas que ela não queria e a fazer os vídeos dele. Do que ela passou, do que ele era, a vida do filho. Falando do filho, o filho e ele tinham uma relação muito tóxica, muito má, discutiam muito desde que ele cresceu, ele nunca levou mesmo o amor do pai. Eles discutiam muito, ao ponto de quase se baterem, era horrível, não se estavam mesmo bem. Ela, antes da morte dele, uns anos antes, até a morte dele, ela estava em vários antidepressantes, calmantes, tabletes para ajudar a dormir. Ela já tinha ido ao hospital várias vezes com ossos partidos, a pisada. Ou seja, quem trabalha num hospital ou o médico dela sabia o que ela estava a passar. Ela tentou fugir 3 vezes do marido, mas ele encontrou-a e bateu-lhe poés e então ela decidiu parar de fugir. Voltamos então ao dia que ele foi morto. Como eu disse, levaram o filho para a estação da polícia e ele acusou a mãe de ser a mãe que tinha planeado a morte do pai, que ela já não aguentava mais e... Não, estou a mentir. Estou a mentir. Não foi porque ela não aguentava mais, foi porque ele tinha um seguro de vida de 200 mil dólares e então ela queria que ele morresse por causa disso para irem buscar os pobres 200 mil dólares. Então a polícia ouvir essas palavras do filho a dizer que isso foi tudo a mãe, que foi tudo planeado porque queriam o dinheiro do seguro, a polícia foi à procura da mãe. Assim, a mãe, ela foi hospitalizada na noite anterior com a pneumonia. Quando os médicos chegaram lá, não é os médicos, quando a polícia chegou lá, eles foram dito, eles disseram à polícia que ela estava muito doente, para falarem pouco com ela nesse dia, para deixar em paz porque ela estava mesmo mal, a pneumonia dela estava mesmo mal. Quando foram lá entrevistá-la, primeiro ela não sabia que o marido estava morto, disseram-lhe isso, e dá mesmo para ouvir a confusão na voz dela. Meu marido está morto. E ele disse, sim, sabes bem que está morto. Como é que eu sei que está morto? E eles disseram, o teu filho contou a verdade toda, o teu filho disse que foste tu planeaste isto tudo, não é preciso mentires mais, o teu filho já disse a verdade toda. Agora lembrem-se, ela está com muitos comprimidos.
de qualquer maneira, ela negou tudo e disse à polícia: não, não, eu não tenho nada a ver com isto, não, não, não tenho nada a ver com isso. Então a polícia tiveram que ir embora porque, como eu disse, ela estava cheinha de sedativos. No dia seguinte, a polícia não estava satisfeito com o que a Michelle disse, a dizer que não foi ela, e voltaram ao hospital. Quando eles voltaram ao hospital, os médicos disseram que ela tinha tomado 12 comprimidos. Não só comprimidos, era comprimidos para as dores muitíssimo fortes e sedativos para ela dormir. 12 em total. E os médicos disseram: eu acho que não devias entrevistar desta maneira porque 12 comprimidos fortes e sedativos. Eu estou a dar estes detalhes todos porque isto vai ser super, super, super importante quando do que lhe vai acontecer a ela. E eles estavam lá a entrevistá-la, a interrogá-la na cama e também, como eu disse mais uma vez, esta interrogação esta interrogação também foi gravada e houve-se mesmo na interrogação eles a dizerem: foste tu, eu sei que foste tu. Diz só que és tu, porque nós sabemos que foste tu, por isso porque é que não has de dizer que és tu? Mesmo a pressionar, a pôr mesmo a culpa nela. E ela disse, e eles disseram: olha, o teu filho já disse que sim, que fez, que o matou. E ela disse: o quê? O meu filho matou? Sim, sim, o teu filho matou, ele tem as marcas nas mãos, e ele foi buscar a arma. E ela disse: ok, pronto, fui eu, sim, fui eu que fiz isto tudo, fui eu que arranjei para eles matarem, mas não foi só o meu filho sozinho, foi o amigo dele também, e íamos-lhe dar dinheiro a ele também para matar. E ela admitiu isso tudo. Porreiro, caso feito, a polícia então pensou, o que puseram nos jornais, no tribunal e tudo, foi a mãe que deu a volta ao filho e ao amigo para matarem o pai, para levarem o seguro, o dinheiro de seguro. Então a primeira pessoa que foi a tribunal, eles queriam que fosse a mãe, que é para a mãe levar os mais anos, porque influenciou os filhos, o filho e o amigo, a matar o pai. E foi aí que as injustiças começaram a acontecer com ela, infelizmente. Os advogados dela nunca tiveram um caso de alguém ter morto alguém. Foi a primeira vez deles, eles não sabiam o que é que estavam a fazer. Também, além disso, havia um médico e psiquiatra que era suposto falar sobre o que ela tinha passado, sobre todas as medicações que ela estava a tomar, ou seja, era suposto falar sobre a vida dela com o marido e tudo o que ela estava a passar e as depressões e tudo. E ele tinha uma lista enorme, estou a mostrar uma lista enorme de coisas que ela tinha, das doenças todas que ela tinha, de tudo o que passou já nos todos. Basicamente, ele ia ajudar a dizer que ela sofreu muito, que é para ajudar o caso dela. É óbvio que ela ia para a prisão, mas se ele ajudasse, porque ele viu que ela estava a sofrer, para ela levar menos anos. O juiz não deixou esse doutor falar, pelo contrário, só pediu os resultados dele escritos e só ele é que viu isso. O júri não teve oportunidade de ouvir nada sobre a vida dela, porque os advogados não disseram nada e, como eu disse, também não deixaram o médico falar. Foi os advogados dela que lhe disseram que sim, que era melhor ela não falar. Mais um erro que os advogados dela fizeram. Quando o júri saiu cá fora e disse sim, ela é culpada, ganhada, ela podia pedir ao júri para decidir em quanto tempo é que ela levava. E os advogados disseram: não, não faças isso, a tua melhor coisa a fazer agora é assinares este papel a dizer que não queres que os júris te digam a tua sentença, quantos anos, e que em vez disso queres que o juiz te dê a sentença, que assim o juiz vai ter mais pena de ti ou mais respeito por ti e vai dar menos dias de sentença. E ela pensou que os advogados é que sabem, ela assinou o papelzinho a dar autorização para ele fazer a decisão quanto tempo é que ela ia levar. Agora, lembrem-se, este juiz já não deixou mostrar as coisas do médico, não deixou falar sobre ela, não deixou nada.
para os advogados dizerem deixa a tua vida na mão dele. Então o que é que aconteceu? Ela foi condenada à morte. Ele deu-lhe morte. Que é assim, é muito confuso como é que ela não matou ninguém e ela foi condenada à morte. Eu sei, imaginem que eu ainda não acabei a história, está à metade e já vão ver a outra parte. Imaginem que sim, que ela fez mesmo isso de propósito para o seguro e fez isso ao filho e planeou isso tudo. Mesmo assim, a pena de morte é para assassinos em série, é para pessoas más, não é para uma pessoa que planeou e nem sequer matou. Como ela foi condenada à pena de morte, normalmente as pessoas têm a opção para apelar a sentença deles. A pessoa que ficou com o caso dela, que foi a Noelle Williams, só estava nesse trabalho há 2 anos e quando ouviu a história dela, os erros que os advogados dela fizeram, ela ficou mesmo, ela nem conseguiu acreditar no que estava a passar. Além disso, quando ela começou a ler o ficheiro, ela começou a pôr mais provas, mais provas, mais provas, provas de muita coisa. Uma dessas provas que estava lá era uma carta do filho dela, não, 2 cartas do filho dela que ele escreveu enquanto que ela ainda ia para tribunal. Essas cartas não foram mostradas também no tribunal, porque o senhor George Thomas Gardner, o juiz, não deixou mostrar essas 2 cartas também. Vocês sabem o que é que as cartas diziam? Ele diz, confessa nas cartas que a mãe não teve nada a ver, que ele atuou sozinho, que nem o amigo dele o ajudou e que a mãe era inocente, basicamente. Ele disse nessas cartas todas que a mãe era inocente e o juiz não deixou ver essas cartas, mas essas cartas estavam lá para ela ver. Quando ela viu isso, que o filho tinha dito por cartas mais do que uma vez, mesmo depois, quando a mãe estava na prisão, o filho tentou tudo, escreveu para a mãe e tentou tudo para provar que a mãe não tinha nada a ver com a morte do pai. Além disso, tem que se lembrar que quem é que matou foi o amigo do filho, o Gillis. Ele nunca foi a tribunal. Deram-lhe a sentença dele de 9 anos e nunca foi a tribunal. Ou seja, só a Michelle é que foi a tribunal, não o filho e não o amigo do filho. E foram eles que mataram o pai. E foi aí que um advogado, Alan Freeman, viu o caso dela e pensou, não, isto está aqui errado. Então quem matou não foi a tribunal, ela foi, não pôde pôr, pronto, já sabem a história, não pôde, foi injustiça e ele começou a ver o caso dela. Enquanto isso também, ela era a única mulher que estava na prisão de mortes. A Michelle já estava na prisão há 6 anos, então ela passava 24 horas, não é 23, não é 22, 24 horas dentro de uma caixa. Quando ele viu o caso dela e pensou, ok, está aqui algo de errado. Como é que esta mulher está de prisão de morte quando os outros é que mataram e eles nem a tribunal foram? Passa-se aqui alguma coisa. Ele começou a pensar o que é que se passa aqui, não é só de injustiça. Ele também notou porque é que não se viu o médico, não se ouviu o médico, porque é que as cartas não foram vistas. Ele começou a pensar o que é que se passa com o juiz. Alguma coisa aqui não está bem. Começou a investigar. Descobriu que o Joe Gillis queria falar ao ir a tribunal e que ia contar a versão dele, a verdade. Então, aparentemente, o juiz, quando descobriu isso, deu-lhe a oportunidade de não ir a tribunal e, em vez de ir a tribunal, disse-lhe, ok, levas 20 anos por teres morto o Edward, mas vais servir porco, vais servir pouco. No fim, ele só ficou lá na prisão 9 anos. Quando o novo advogado começou a ver isso e começou a pensar isto não está certo, porque é que ele se apressou rápido a dar-lhe um deal de ele levar menos tempo? O Alan Freeman pôs as pessoas todas dele a trabalhar neste caso e decidiu encontrar-se com o psicólogo. Quando o Júnior e o amigo eram para ir a tribunal, um psicólogo foi vê-los, que o juiz pediu para os ir ver, para ver como é que eles estavam mentalmente para atender o próprio julgamento deles.
Então o Alan decidiu ir ter com ele para ver qual foi a conclusão, porque essa conclusão não foi mostrada em tribunal, porque os rapazes nunca tiveram que ir a tribunal. O doutor mostrou tudo em como eles estavam bem, estavam cientes do que fizeram, e uma coisa super importante: o Edward Júnior confessou que só foi ele que matou o pai, ninguém teve mais envolvido, nem um amigo dele e pouco menos a mãe. Ele confessou com esse médico que ele estava a discutir com o pai nesse dia, a mãe estava muito doente, a mãe foi levada para o hospital no dia anterior, eles estavam a discutir sobre comida, ele saiu, foi buscar uma arma, voltou a vir, bateu-lhe beijo ao pai e matou o pai. Ele confessou isso. Não só isso, o amigo dele também confessou que ele não tinha nada a ver e o médico notou que ele estava a mostrar, estava a dizer a verdade. E com essa informação, o Allen, em 2008, tentou apelar para o Tribunal da América, ou para um tribunal, tentou apelar para ter essa informação para ela, mais uma vez, ou para ela conseguir ter um julgamento. Então, em julho de 2008, o Alan tentou tirar esses papéis do doutor para mostrar, para conseguir uma nova data para ela ir a tribunal. O juiz, mais uma vez, negou. Então o Alan pensou, já chega, isto não pode continuar assim, isto é ridículo, o que é que ela está ali a fazer? Em 2006, o Alan começou uma petição para o Tribunal da América, com a informação toda nova, para ver se conseguia, mais uma vez, ou a segunda vez, para ela ter um julgamento novo. Eles demoraram 5 anos a responder. Já agora, 5 anos, quando ela está 24 horas dentro de uma gaiola. Demoraram 5 anos a responder para dizerem que não. Aí é que o Alan, ela, toda a gente envolvida começou a pensar, passa-se aqui alguma coisa. Como é que com esta informação toda ela não pode ter um novo julgamento? É ridículo. Então, mais uma vez, o Alan pensou, eu vou tentar a última coisa que posso tentar. Quando ele já estava a tentar, já lhe faltava pouco tempo para ela ser executada, eles apelaram para o Tribunal Supremo de Mississippi, mas uma boa coisa que tiveram foi o doutor, que tem a confessação do filho e do amigo, sentiu-se mal e aceitou assinar os papéis e dar os papéis a eles para poderem ir a tribunal. Isto foi uma semana antes dela ser executada. Ao mesmo tempo que o Tribunal de Mississippi ainda não respondeu, mas estava a ver o caso, as notícias, porque assim, ela era a única mulher que estava nessa prisão e era a primeira mulher que ia ser executada em 70 anos. Por causa disso, os jornais, a televisão, tudo começou a ficar mesmo interessada na história dela. Quando começaram a ver a história dela e a razão porque estava lá, começaram a descobrir também as injustiças todas. E então ela começou a ficar famosa. Porque é que ela está na prisão? O que é que se passa aqui? E então o Tribunal de Mississippi teve que aceitar dela ir a um novo julgamento com as informações todas que tinham e com as provas todas que tinham. Mas isso foi graças também à publicidade que ela teve nessa semana. Graças a esta mulher e mais jornalistas, e havia petições, havia pessoas a telefonar aos presidentes, havia tantas pessoas a falar sobre a injustiça, e com horas de ela ser executada, vem a mulher que trabalhava na prisão e diz-lhe assim, olha, estás na televisão, estás livre. Ela nem teve que ir a tribunal. O que fizeram eles a decisão, o juiz antigo que estava nos outros casos nem pôde estar presente e ela finalmente foi livre. Mas é triste também porque ela saiu daquela cadeia numa cadeira de rodas. De qualquer maneira, é uma história que acaba bem. Ela, como podem ver, as fotografias. E já acabou aqui a história. E para a semana vou fazer mais uma. Mais uma vez, obrigada por me ouvirem, por todo o apoio, por estarem aqui e, como sempre, partilhem, gostem e digam-me alguma coisa. E se tiver algumas perguntas, eu estou aqui. Obrigada por todo o apoio e até para a semana.